Olá, este é o STJ Notícias, seu momento semanal para ficar por dentro dos principais julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você confere. Motorista embriagado que causa lesão culposa deve ter as penas somadas. Temos também pena por tráfico de drogas não deve ser agravada quando a quantidade apreendida for ínfima, não importando o tipo de entorpecente. E ainda, reportagem especial mostra como o STJ escolhe os casos que se tornam temas repetitivos e orientam decisões em todo o país. O STJ Notícias começa agora. A gente abre a edição de hoje com a decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, definindo que o juiz, ao avaliar a droga apreendida no crime de tráfico, não deve aumentar a pena base quando a quantidade dessa substância for ínfima, não importando o tipo de entorpecente. O caso foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1262. Os ministros concluíram que a pequena quantidade de droga de qualquer tipo não aumenta a gravidade da conduta acima do padrão básico do crime de tráfico, tendo isso, inclusive, sido levado em conta pelo legislador ao estabelecer a pena mínima. Em um dos recursos julgados, a Defensoria Pública do Paraná questionou a decisão do Tribunal Estadual que elevou a pena por causa do tipo da droga, o crack, mesmo a quantidade apreendida sendo pequena. No STJ, a terceira sessão concluiu que o aumento da pena base no crime de tráfico de drogas deve se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo a apreensão de quantidade ínfima por si só fundamento válido para a majoração. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, salientou que para fixá-la acima do mínimo legal é necessária uma fundamentação concreta e adequada, sem espaço para justificativas vagas e genéricas. O ministro também destacou que as duas turmas de direito penal do STJ já decidiram, em números julgados, que é ilegal elevar a pena inicial quando a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Segundo o relator, essa jurisprudência da Corte se pauta no entendimento de que a pequena quantidade de droga não aumenta a gravidade da conduta acima do padrão básico do crime de tráfico, tendo isso sido levado em conta pelo legislador ao estabelecer a pena mínima. E começou o julgamento do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, José Gomes Graciosa. A relatora do caso na Corte Especial votou pela condenação do réu por lavagem de dinheiro. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça iniciou o julgamento da ação penal contra um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e a esposa dele, acusados pela prática do crime de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal após investigações no âmbito das operações Quinto do Ouro e Descontrole, que apontaram a existência de uma organização criminosa composta por conselheiros do TCRJ que teriam recebido percentuais sobre os valores de diversos contratos celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro. As penas propostas foram de 21 anos e 8 meses para José Gomes Graciosa em regime inicial fechado e de 3 anos e 8 meses para Flávia Graciosa em regime inicial aberto. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, votou pela condenação dos réus e determinou a devolução dos valores, mas afastou a necessidade de reparação de dano moral coletivo ao avaliar que esse ponto deve ser tratado em ação civil própria. Ela também entendeu que o conselheiro deve perder o cargo público. A ministra destacou que a ação reúne diversas evidências sobre a existência da organização criminosa, como documentos entregues por dirigentes de empresas com as quais foram celebrados acordos de colaboração premiada, além de elementos fornecidos por outros agentes envolvidos nas práticas investigadas. Ela pontuou ainda que a lavagem de dinheiro tem caráter autônomo e pode ser constatada independentemente do julgamento do delito que a antecedeu. Após o voto da relatora, o julgamento foi suspenso e será retomado com a apresentação do voto do revisor, ministro Antônio Carlos Ferreira.
Uma decisão que leva segundos, mas pode custar vidas. Beber e dirigir ainda é uma das principais causas de morte no trânsito brasileiro. Um dossiê divulgado pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool aponta que pelo menos um brasileiro morre por hora por causa da combinação entre álcool e direção. Os dados foram coletados do Ministério da Saúde e revelam um número alarmante. Só em 2021, quase 11 mil vidas foram perdidas pela mistura álcool mais direção. E mesmo com uma leve queda nos índices nos últimos anos, os números continuam altos e mostram que ainda há muito a ser feito para mudar essa realidade. E sobre o assunto, os ministros da sexta turma decidiram que embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo devem ter as penas somadas. A gente confere os detalhes na reportagem de Jéssica Castro. O colegiado reafirmou o entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa quando a pessoa está dirigindo um veículo configuram concurso material de crimes, o que leva à aplicação cumulativa das penas. No caso analisado, um homem foi acusado de dirigir um veículo após o uso de bebida alcoólica na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Ele teria colidido com outro veículo e causado ferimento em 3 pessoas após não ter observado uma placa de parada obrigatória. Por entender que o acusado, com uma única atitude, incorreu nos 2 crimes, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu o concurso formal entre as 2 condutas. A advogada criminalista Nayara Caixeta explica a diferença entre as modalidades de concurso de crimes previstas no Código Penal. O artigo 69 estabelece o concurso material de crimes, que significa o cúmulo das penas, a soma das 2 penas dos crimes praticados. Já o concurso formal, o artigo 70 estabelece que seria aplicado a pena de um dos crimes com o aumento de 1/6 até a metade. Basicamente, essa aplicação de concurso de crimes se refere à prática de 2 ou mais crimes. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e, após analisar o recurso, a sexta turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. O relator do julgamento, o ministro Sebastião Reis Júnior, ressaltou que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura com a simples condução do veículo em estado de embriaguez, independentemente da ocorrência de qualquer resultado lesivo. Já o de lesão corporal culposa na direção do veículo é um crime de resultado, que exige a efetiva ofensa à integridade física de terceiro. O colegiado seguiu o entendimento do relator ao entender que o acórdão do TJMG, ao reconhecer concurso formal entre os delitos, contrariou a orientação jurisprudencial do STJ, que considera necessária a aplicação do concurso material entre os crimes em questão, pois se trata de condutas autônomas praticadas em momentos distintos, com objetos jurídicos diversos. Superior Tribunal de Justiça entende que erro de proibição afasta estupro de vulnerável em caso de relação amorosa com menor. A quinta turma do STJ decidiu por unanimidade anular a condenação de um homem acusado de estupro de vulnerável. Segundo o relator, desembargador convocado Carlos Marchionati, que já deixou o tribunal, o colegiado entendeu que houve erro de proibição sem ofensa real ao bem jurídico protegido pela lei. Para os ministros, mesmo que o caso se enquadre no Código Penal, isso não significa que o homem cometeu, de fato, um crime com relevância social. O acusado tinha 19 anos e manteve relacionamento amoroso com uma menina de 13 anos, com ciência e anuência da família, resultando no nascimento de um filho, a quem ele prestava assistência afetiva e material. O Tribunal Estadual reformou a absolvição proferida em primeiro grau, entendendo que o homem sabia da idade da menina e que o consentimento dela não afastava o crime, já que se trata de um caso de violência presumida. Ou seja, a lei considera crime independentemente do consentimento. Mas, ao analisar o recurso, o colegiado da quinta turma considerou que a súmula do STJ, que trata da vulnerabilidade absoluta de menores de 14 anos, não impede que se avaliem as circunstâncias específicas de cada caso. Assim, quando há indícios de erro de proibição,
Ou seja, o réu acredita sinceramente não estar cometendo crime e a ausência de dano real, é possível aplicar a técnica que permite uma decisão diferente da regra geral. Os ministros também destacaram que, nesse caso, a condenação do pai poderia resultar em traumas mais graves. Ressaltaram ainda que a proteção integral da criança, garantida pela Constituição Federal e pelo Marco Legal da Primeira Infância, justifica uma solução que preserve o núcleo familiar constituído. 37 anos de Constituição Cidadã. 37 anos do Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça foi criado pela Carta Magna de 1988 e, desde então, vem garantindo a aplicação e a uniformização da lei federal no país. Os 37 anos da Constituição e o papel do STJ nessa jornada, a gente conta em 5 episódios e o primeiro eu te convido a assistir comigo. Uma nova Constituição para um novo Brasil redemocratizado. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia do Brasil. Mais direitos, um novo sistema de justiça. O país cresceu muito, um desenvolvimento muito grande. Em decorrência disso, o número de causas aumentou muito. Com a Constituição nasce o Superior Tribunal de Justiça para trazer segurança jurídica em todo o país na aplicação das leis federais que garantem os direitos constitucionais. Todos os conflitos da existência humana e da comunidade da vida planetária passam por aqui, em recursos que chegam de 27 tribunais de justiça e 6 tribunais regionais federais. É um Tribunal da Cidadania para uma chamada Constituição Cidadã. No programa Entender Direito mais recente, a entrevista conduzida pela minha colega jornalista Fátima Uchoa abordou instrumentos processuais de uniformização de jurisprudência, além da reclamação. O bate-papo tá bem interessante, viu? Olá, e aí? Tudo bem com você? Em mais um episódio, a gente vai entender direito sobre IRDR, IAC, UIL e reclamação. As minhas duas convidadas explicam, entre outros pontos, os critérios de admissibilidade desses mecanismos de uniformização jurisprudencial e como eles são definidos no Código de Processo Civil. Confira a entrevista completa no canal do STJ nas principais plataformas de vídeo e de áudio. A gente se encontra! Superior Tribunal de Justiça manda reabrir fase de produção de provas sobre fraude bancária. Ainda em primeira instância, o banco que foi autor da ação havia pedido perícia para tentar provar os prejuízos causados pela negligência de outra empresa. A determinação foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso julgado é sobre um banco que ajuizou a ação contra uma instituição de pagamento denunciando um esquema de fraude que usava documentos falsos para abrir contas e transferir benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, de forma indevida. O banco devolveu os valores às vítimas e arcou com o prejuízo, mas, segundo a apuração interna, o dinheiro desviado era lavado por meio de máquinas de cartão vinculadas a um mesmo estabelecimento credenciado pela empresa ré. O banco alegou, então, que a empresa fazia parte da rede criminosa e que a credenciadora deveria ser responsabilizada pelos prejuízos. Só que as instâncias ordinárias acolheram as provas apresentadas e decidiram que a instituição de pagamento apenas intermediou o recebimento de valores. O relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva mencionou que a jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando a produção de provas previamente requerida pela parte é indeferida e o pedido é julgado improcedente com fundamento na falta de comprovação do direito alegado. O relator destacou que o banco, ao pedir prova pericial, especificou quais pretendia produzir para comprovar a alegação de que o prejuízo ocorreu porque a ré não cumpriu as obrigações dela. Dessa forma,
O ministro concluiu que a demanda não poderia ter sido julgada improcedente por insuficiência de provas antes de autorizada a produção daquelas requeridas pelo banco. E a gente tem mais uma decisão aqui do STJ. Por maioria de votos, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça julgou improcedente uma ação popular que apurava supostas irregularidades na doação de equipamentos de proteção individual pelo Distrito Federal ao município de Corrente, no Piauí. A doação ocorreu em 2020, durante a pandemia da Covid-19. A ação popular acusava o governador do DF, Ibanez Rocha, o ex-secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo Filho, e o ex-prefeito do município piauiense, Gladson Murilo Mascarenhas Ribeiro, além dos entes federativos em questão, de realizarem a doação sem observar os trâmites legais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou os réus ao ressarcimento de cerca de R$100 mil, valor correspondente aos itens doados. No STJ, as defesas alegaram que não houve desabastecimento na rede pública de saúde nem prejuízo financeiro. Para a primeira turma, não ficou demonstrada na ação a lesão ao patrimônio público nem a moralidade administrativa. O relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, destacou que a doação de bens públicos a outro ente federativo, sobretudo em emergência sanitária, não configura por si só ato lesivo, ainda que tenha havido a entrega antes da formalização documental. O ministro ainda apontou que o próprio acórdão recorrido reconheceu que houve uma avaliação prévia mínima sobre a viabilidade da doação sem prejuízo ao abastecimento local, o que afasta a configuração da lesividade nos termos da Lei de Ação Popular. Você sabe como são escolhidos os casos que podem virar temas repetitivos no Superior Tribunal de Justiça? A repórter Jéssica Castro preparou uma reportagem especial e explica tudo pra gente. Você já parou para pensar como um tribunal que recebe em média mais de 2.000 processos por dia consegue dar conta de tanta coisa? Aqui no STJ, uma das formas mais utilizadas para que os ministros consigam solucionar esse grande número de casos é a análise de algumas questões sobre o rito dos recursos repetitivos. Mas o que isso quer dizer? Quando nós falamos na formação de um recurso repetitivo, estamos identificando o STJ como corte de precedentes em que, a partir de uma definição em um caso, essa definição vai valer para todos os demais. Mas todos os demais não são somente processos que estão em tramitação, mas sim vai guiar a sociedade. Há inclusive falas de ministros e também de estudiosos do tema em que o STJ ele cria uma norma jurídica ao fixar uma tese submetida ao rito dos repetitivos. O primeiro passo é identificar uma controvérsia, que é um problema comum entre vários processos pendentes no STJ. Eles devem apresentar discussão acerca de teses coincidentes, ou seja, devem ter fundamento em idêntica questão de direito. Um dos casos é então escolhido para ser o recurso representativo de controvérsia, conhecido como RRC. Essa admissão é feita pela Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas do Tribunal e pode ser realizada por 3 caminhos. A primeira forma, estabelecida no artigo 1036, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, os presidentes ou vice-presidentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais selecionam 2 ou mais recursos especiais em que foram interpostos ainda lá na origem. Os demais processos idênticos ficarão sobrestados, ou seja, aguardando a definição do STJ, e esses processos, 2 ou mais, sobem até o STJ. Esses casos são submetidos à Comissão Gestora de Precedentes. Uma segunda hipótese são aqueles recursos especiais interpostos contra incidentes de resolução de demandas repetitivas ou incidentes de assunção de competência, que são os precedentes vinculantes dos tribunais de justiça e regionais federais. Esses também são grandes candidatos à afetação ao rito dos repetitivos e também passam pela Comissão Gestora de Precedentes. E o terceiro o caso que tem o maior volume no STJ são aqueles casos identificados aqui mesmo no STJ, em que o presidente da Comissão Gestora, a partir da multiplicidade, da relevância daquela questão, identifica que é um bom recurso a ser afetado aos ritos repetitivos. E aí ele faz essa indicação. Além dessas 3 formas que passam pela Comissão Gestora de Precedentes, é claro, é possível também o relator, com processos do seu acervo, submeter diretamente um recurso aos ritos repetitivos, mas essa 4ª hipótese hoje é com menor frequência no STJ.
Na escolha dos recursos representativos de controvérsia, é analisada a variedade de argumentos para agregar a discussão de forma consistente e para que o julgamento resulte em uma análise que considere a isonomia de tratamento às partes processuais, além de garantir segurança jurídica. A matéria em discussão só é direcionada para a votação sob o rito dos repetitivos após a aprovação da proposta pela maioria simples da Corte Especial ou da Sessão de Julgamento Especializada, de acordo com o caso. Aí sim, um tema repetitivo é criado e o julgamento fica por conta dos colegiados da Corte Especial ou então da primeira, segunda ou terceira sessões. Até que os ministros tenham um entendimento final sobre o tema, o relator da controvérsia pode determinar a suspensão nacional dos processos que tratam da mesma matéria até a conclusão do julgamento, conforme previsão do Código de Processo Civil. O STJ já afetou 1.384 temas e destes já julgou 1.060. Somente neste ano, até o fim de agosto, foram admitidas 61 controvérsias e 22 já foram afetadas como temas repetitivos. Só para se ter uma ideia do impacto dos repetitivos na prática. Por meio de uma parceria do STJ com a Advocacia Geral da União, entre junho de 2020 e abril de 2024, uma triagem automatizada que evita a distribuição de recursos sobre temas já afetados à sistemática dos repetitivos, permitiu que mais de 4.000 processos fossem encaminhados à presidência do STJ para devolução às instâncias de origem. Estamos agora esse ano com a previsão de receber no Poder Judiciário mais de 40 milhões de processos. A sistemática dos recursos repetitivos, junto com toda a sistemática dos precedentes vinculantes, busca atingir esse início do processo, que não haja mais necessidade do ajuizamento de tantos processos idênticos sobre aquela determinada questão jurídica. Uma importante decisão tomada sob o rito dos repetitivos, por exemplo, definiu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, aplicadas pelo juiz quando há risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da mulher, não devem ter prazo fixo de duração. Já em outro julgamento de um tema repetitivo, o STJ decidiu que caso um bem de família, que é em regra impenhorável, seja dado como garantia hipotecária e a dívida beneficie o próprio núcleo familiar, esse bem poderá ser penhorado para pagar o débito. E na definição de tese que tratou da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal no prazo de 5 anos, contado da citação da pessoa jurídica, a estimativa da Procuradoria da Fazenda Nacional é de um impacto em 6 milhões de execuções. Após o julgamento, uma tese repetitiva é formada e, assim, os processos suspensos relacionados voltam a tramitar e o entendimento consolidado pelo STJ deve ser seguido pelos tribunais de justiça estaduais e os tribunais regionais federais do país em todos os casos semelhantes. E você pode acompanhar essa parte do trabalho desempenhado pelo Tribunal da Cidadania no site da Corte. E na página de precedentes qualificados é possível conferir a descrição das controvérsias, boletins de precedentes, grupos representativos e andamento da suspensão nacional de processos. Chegamos ao fim de mais uma edição do STJ Notícias. Mas se quiser conferir outras decisões do Superior Tribunal de Justiça, nos acompanhe também nos mais diversos perfis da Corte, como o site, o canal oficial no YouTube, as redes sociais e as plataformas de áudio. Até a próxima!